Vamos lá então, pessoal, vamos conversar um pouquinho aqui sobre essa nossa segunda etapa. Lembrando que aqui é um facelift, é uma atualização que nós estamos entregando para você que já está aqui dentro, que já está engajado, que já está dando os primeiros passos nessa sua jornada transformacional, ok? Aqui apenas para a gente poder dinamizar um pouco com o seu processo. Você recebeu o material, então nós vamos iniciar aqui esse passo a passo para essa atualização. Lembrando, quero te parabenizar, tá? Mais uma vez pela sua decisão, pelo seu comprometimento. E se você está assistindo esse vídeo agora, provavelmente é porque você já deu o seu start no seu processo de emagrecimento, já deu os seus primeiros passos, já está colhendo os seus frutos, já experimentou as suas primeiras conquistas, as suas primeiras vitórias, e talvez você já tenha também sentido as primeiras dificuldades. E foram muitas dificuldades, concordo com você. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas tendem a desistir. E elas não desistem, não é porque não querem o resultado, não. Não é porque elas não se esforçam, não. É porque chegam num ponto que pensam assim: o que está errado? Por que não está funcionando mais? Por que não está funcionando como eu esperava? Por que eu estou sentindo ansiedade? Por que eu estou sentindo mais vontade de comer? Então hoje eu quero apresentar para você alguns passos, alguns pontos, algumas verdades libertadoras para que a gente possa dar esse start no seu processo transformacional. Lembrando, o problema aqui não é você. O problema é o que você está tratando, tá? Por quê? Porque às vezes você está tratando apenas o sintoma e ignorando as causas. Tratar o sintoma é como você pega uma criança no estado febril e dá um antitérmico para ela. Você tratou um sintoma que é a febre, mas a febre revela uma disfunção, uma infecção, uma inflamação. Alguma coisa está ocorrendo em alguma parte do corpo. Você vai dar o antitérmico, vai diminuir a febre, mas não vai resolver o problema. E o problema vai persistir. Assim também acontece com o sobrepeso, com a obesidade, com a ansiedade, com a compulsão. Nós precisamos abrir os nossos olhos, abrir as nossas lentes e olhar de uma forma mais dinâmica e mais direta para a raiz do problema. Por quê? Porque o seu corpo ele não está conspirando contra você. O seu corpo ele está falando, ele tá trazendo uma mensagem para você, falando alguma coisa, alguma mensagem. Enquanto você não entender essa mensagem, o sobrepeso não vai deixar o seu corpo, tá? Porque ó, sobrepeso, ansiedade, compulsão são apenas linguagem que o seu corpo encontrou para gritar o que a sua alma não consegue dizer. E aí a gente costuma dizer que o corpo ele explica, né? E aí Paulo escrevendo aos Coríntios, lá na primeira epístola, no capítulo 3, verso 16, ele diz: Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Presta bem atenção. O seu corpo ele é templo, ele é morada, ele é habitação de Deus. Mas acima disso também ele é a testemunha, tá? Ele é templo, morada, habitação, mas ele também é testemunha. Então, cada quilo a mais não é apenas uma caloria acumulada, é a história não processada, são dores não elaboradas, são dores não choradas, é traumas não curados, é mágoas não perdoadas, é medos não enfrentados. Isso é fato. A ciência já comprovou. O corpo guarda memória. O corpo tem uma memória, registro automático de memória. E esse registro de automático de memória, ele é celular, né? E inclusive a psicologia vai falar sobre isso. Está escrito aí no seu material. Ele chama isso de memória celular. E a Bíblia chama isso de vaso de barro. Por quê? Porque carrega um tesouro, mas ambos apontam para a mesma verdade. O que não resolve na alma, o corpo expressa. Ah, mas e o sobrepeso, pastor? O sobrepeso é apenas um sintoma visível de uma causa invisível, tá? Então, as principais causas de todo esse contexto, que pode ser multifatorial, né? Mas eu quero citar algumas raízes aqui desse problema, porque enquanto você trata apenas o fruto, a árvore vai continuar produzindo frutos doentes, frutos não saudáveis. Então, existem algumas causas
E tem uma causa muito latente, que a gente chama de causas emocionais. É quando a gente usa a comida como anestésico. E é interessante porque a Bíblia diz lá em Provérbios 17:22, eu quero que você leia isso daí, tá? Porque não é importante você ficar só com o que eu estou te falando, mas que você avalie, leia, medite naquilo que está escrito. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Presta bem atenção. Aqui é uma das raízes mais profundas de descompensação corporal. A emoção, quando ela não é vivida, não é sentida, ela vai se tornar uma compulsão. E aí, provavelmente, você já percebeu. Quando está ansioso, o que você quer fazer? Comer. Quando você está triste, o que você busca? Doce. Quando você está irritado, o que você faz? Ataca a geladeira. Quando você está sozinho, o que você faz? Traz a comida para a companhia. E aí, quando você se frustra, a boca se torna uma válvula de escape. Isso não é gula. Isso é um grito de socorro. Isso é um grito de socorro. Seu corpo está pedindo alívio, mas você está dando comida para uma sede que não é de comida. É sede de afeto, é sede de presença, é sede de acolhimento, é sede de segurança, é sede de amor. Então, aqui nós vamos encontrar uma série de circunstâncias. E eu coloquei aí para você algumas emoções mais comuns por trás do sobrepeso. Se você olhar aí no seu material, você vai encontrar, né, eu coloquei, são 3 colunas, emoção, o que ela pede e o que você come. Ansiedade, o que ela pede? Ela pede controle, ela pede segurança, porque quando a gente começa a perder o controle, começa a perder a segurança, a gente se sente o quê? Ansioso. E aí o que a gente busca? Ah, isso mesmo, carboidratos, massas. Ah, e quando eu sinto tristeza, emoção, o que a tristeza está pedindo? Ela está pedindo acolhimento, ela está pedindo consolo, ela está pedindo presença. E o que a gente busca? O que a gente come? Doces e chocolates. Mas e quando eu tenho raiva, pastor? A raiva é uma expressão. Eu não estou dizendo que isso não pode ser sentido, nós devemos sentir isso, sim. É uma expressão, é uma vazão. A raiva é como se fosse um transbordo, só que de algo negativo. E aí o que a gente busca? O que a gente preenche isso? Com alimentos crocantes, salgados, né? E quando a gente sente a solidão? Solidão, ela é uma conexão. Ela está pedindo conexão, ela está pedindo presença, ela está pedindo presente. Presente no presente. Presença no presente, melhor dizendo. Aí o que a gente faz? Come em excesso. E aí tem outras aqui que eu separei. E aí o teu corpo ele não está errado. Ele só não sabe outro jeito de pedir. Essa é a linguagem que ele conhece. E aí tem também as causas mentais, né? Que são aquelas crenças que nos levam ao sobrepeso. Como assim? Provérbios 23:7 diz: porque como imaginou na sua alma, assim ele é. O que você acredita sobre si mesmo determina como você vai se tratar. O que você acredita sobre você? Como você pensa sobre você? Aqui existem crenças profundamente enraizadas que vão sabotar o seu processo de emagrecimento. E a gente precisa ter atenção para isso aqui. São crenças. Ah, eu não sou suficiente. A pessoa que não se sente suficiente, ela vai viver se punindo. E a comida vai virar o quê? Vai virar castigo e recompensa ao mesmo tempo. Isso é um ciclo infernal. Tem uma crença também que é muito interessante, que é a crença do emagrecer, muito sofrimento. Então, se você aprendeu, se você internalizou que emagrecer exige passar fome, sofrer, se privar, o que seu cérebro vai fazer? Ele vai proteger você do emagrecimento. Por quê? Porque ele quer te proteger do sofrimento. E aí você não vai conseguir alcançar o seu resultado. Mas tem também uma outra crença que é muito latente, né? Eu não mereço ser feliz. É uma crença. Lembra do que o texto diz? Assim como o homem imagina na sua alma, ele é. Ou seja, nós também somos fruto daquilo que nós pensamos e sentimos acerca de nós mesmos. E quando o indivíduo ele diz, eu não mereço ser feliz, ele não é que ele não se sinta merecedora, não. É porque ele sabota os seus próprios resultados. E aí, quando ele começa a emagrecer,
mesmo de forma inconsciente, ele faz algo para voltar ao normal, porque o normal é o que essa pessoa conhece. Mesmo que esse normal seja muito doloroso, seja muito desafiador, seja desconfortável, mas é o normal que ela conhece, né? Também a outra crença que eu coloquei aqui para você é: o meu corpo é meu inimigo. Se você odeia o seu corpo, ele vira um campo de batalha. E num campo de batalha, ninguém cuida, mas tudo se destrói, né? Outra crença que a gente ouve muito: ah, pastor, nunca vou conseguir. Eu não dou conta. Isso é uma profecia autorrealizável, gente. Se você acredita que não consegue, as suas atitudes vão confirmar essa crença. E esse ciclo vai se perpetuar. E essa videoaula que eu estou trazendo para você, ela se aplica em todos os conceitos da vida. Não é só no emagrecimento. Tá? E aí temos também as causas sentimentais, né? Que são as feridas na alma, que também pode estar bloqueando o seu processo de emagrecimento. Salmo 147, verso 3 diz: sara os quebrantados de coração e cura suas feridas. Aqui, nós damos um passo um pouco mais além, mais profundo, porque o sobrepeso, muitas vezes, ele é uma armadura. Pessoas que sofrem ou que sofreram abusos, traições, rejeições, elas criam camadas de proteção. E essas camadas de proteção, elas vêm em forma de gordura. Porque o corpo ele é visto inconscientemente como uma fortaleza que vai impedir que os outros cheguem perto. Então, se eu for gorda, se eu for gordo, ninguém vai me machucar novamente. Mas também, essas feridas da alma pode ser um grito de socorro, né? Olhe para mim, algo está errado. O corpo está pedindo a atenção que a alma não consegue pedir, porque a alma não fala, mas o corpo fala, né? Temos também o sobrepeso, muitas vezes também, ele é um luto não vivido. São perdas não choradas, que viram peso. São pessoas que enterraram pais, filhos, cônjuges ou sonhos sem elaborar o luto. E aí, frequentemente, carregam esse peso no corpo. Isso é muito comum a gente encontrar. Ah, mas isso não tem problema nenhum, isso não influencia. O resultado está aí. Quando a gente acessa essa informação, acessa essa chave e vira, acabou o problema. Às vezes também tem a questão do ambiente familiar, né? Ah, minha mãe era gorda. Aí gera uma lealdade familiar, né? Se eu emagrecer, eu vou estar traindo a minha mãe. São o que a gente chama de lealdades invisíveis à família, que nos mantém presos a esses padrões que nós nem sabemos que existem. Então, além daquela outro fator, né? Sabe aquela questão da identidade distorcida? Acho que eu já falei disso para você. Ah, eu sou o gordinho da família. Então, se a sua identidade está ligada ao peso, emagrecer é perder quem você é. E aí agora o ego vai lutar para sobreviver, tá? Mas eu quero ir um pouco mais além e falar também das causas espirituais. O que representa as causas espirituais? O que espiritual tem a ver com sobrepeso e obesidade? Presta atenção, João 10,10 diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar, destruir. E eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então existe uma dimensão espiritual no sobrepeso que nós não podemos ignorar. Nós não podemos abrir mão dela. Por exemplo, existe a opressão alimentar, existe uma opressão de ansiedade, de medo, de morte. E às vezes não é apenas emoção, é uma influência espiritual que precisa ser rompida, que precisa ser identificada. E aí, além disso, também tem a questão da falta de identidade em Cristo. Quando você não sabe quem é em Deus, você busca identidade em tudo, inclusive na comida. Dentro desse contexto espiritual, ele tem também aquele outro fator, que é o vazio existencial, as maldições geracionais, a falta de autocuidado com obediência. O vazio existencial é aquele que só Deus preenche. Mas aí a gente não busca isso em Deus e busca preencher com o quê? Com comida. E aí vira um saco sem fundo, porque nunca vai preencher com comida, porque esse vazio só Deus preenche. E nunca vai funcionar, porque o buraco na alma tem o formato de Deus, não de pão. Ah, volto aqui. Essas questões das maldições geracionais, ela está um pouco ligada também com aquela questão ambiental, né?
são padrões alimentares destrutivos passados de geração em geração que precisam ser rompidos no aspecto espiritual. E a falta de cuidado com obediência se o seu corpo é templo do Espírito Santo, negligenciá-lo é uma negligência espiritual, né? Então o seu corpo ele está falando com você, ele está dando sinais para você. Então presta atenção nos sinais que o seu corpo está dando para você. E é interessante porque aqui dentro tem um módulo específico que nós vamos falar sobre os sinais do corpo, né? Por exemplo, gordura localizada no abdômen, gordura abdominal, é sinal de quê? Raiva reprimida, necessidade de proteção. Percebe que o tórax, os órgãos vitais, então proteção. Estou me protegendo, estou reprimindo alguma coisa. Excesso de celulite. Excesso de celulite às vezes pode ser dizendo, olha, eu estou numa estagnação emocional, está tendo uma retenção de mágoas, está tendo uma repreensão aqui, está tendo uma introspecção muito grande, né? Inchaço frequente. O inchaço frequente ele está muito ligado à dificuldade que nós temos de elaborar ou processar as nossas emoções. Ah, eu não consigo elaborar ou processar as emoções, então eu tendenciono a ficar inchado, a permanecer inchado, né? Ah, mas e quando eu tenho desejos por doce? Isso aqui é interessante, porque um dos fatores aqui, no aspecto espiritual, é a falta de doçura na vida. Isso aqui é reflexo de uma carência afetiva. Falta de um pai, talvez um abuso na infância, falta de carência afetiva. Isso vai te canalizar para doce. Ah, pastor, mas o meu é o oposto. Eu gosto de salgado, meu desejo é por salgado. Isso aqui representa, nos indica uma raiva não expressa, um estresse acumulado. Ah, mas e a compulsão noturna? Como é que o meu corpo está querendo dizer? A compulsão noturna, porque tem diferença, tá? Tem a compulsão e tem a compulsão noturna. A compulsão noturna é aquela que você só percebe à noite. Aí, às vezes, também é à noite que você está em casa, está mais relax, né? De dia você está no trabalho, fazendo um monte de coisa, você nem percebe. Agora à noite, dá aquela compulsão noturna. O que que é? É aquele medo de enfrentar a solidão. É aquele medo de enfrentar o silêncio. É o seu corpo pedindo socorro e gritando. Ah, mas e comer escondido? Comer escondido é vergonha, é culpa, é necessidade de segredos. Ah, mas e beliscar sem fome? Eu não tô com fome e tô beliscando. Isso é tédio, falta de propósito, ansiedade difusa. Então, tem uma conexão aqui, né? Dentro da psicoterapia bíblica do emagrecimento, nós entendemos que cada escolha alimentar carrega um significado. Cada escolha alimentar carrega um significado. Então, esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento de recalcularmos as rotas, de recalcularmos a rota, de reavaliarmos as estratégias para a segunda etapa. Chegou a hora de recalcular, não de desistir. Chegou a hora de reavaliar, não de se culpar, mas de se ajustar, né? E aí, eu deixei algumas coisas aqui para você, mas eu quero focar aqui na quebra de crenças. Eu quero pedir que você identifique as suas crenças sabotadoras e você possa substituí-las por verdade. Nós precisamos confrontar mentiras com verdade. Mentira! Não sou suficiente. É verdade ou é mentira? É mentira. Porque Isaías 43 diz: Eu te criei, eu te formei, eu te escolhi. Então, se ele me criou, se ele me formou, se ele me escolheu e ele está acima de tudo e de todos, ele é maior. Então, ele acredita que eu sou suficiente. Então, eu sou suficiente. Ah, pastor, mas emagrecer é sofrimento demais. Mateus 11:30. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ah, mas eu não mereço. Olha, Jeremias 31:3 diz que com amor eterno eu te amei. Então eu já fui amado. Eu já sou amado. Não é para eu ser merecedor de algo, não. Eu já sou amado. Ah, meu corpo é meu inimigo. Não, seu corpo não é seu inimigo. Seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Ah, mas será que eu vou conseguir, pastor? Será que eu vou dar conta? Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Né? E aí, para o aspecto da cura emocional, nós vamos falar em 3 momentos: perdão, criança interior e o ritual do luto. Né? Quem você precisa perdoar para se libertar? Quem você precisa perdoar para se libertar? Criança interior, olha as suas fotos da infância.
Olhe as suas fotos da infância, o que aquela criança precisava ouvir. Rito do luto. Se você tem perdas não choradas, não elaboradas, reserve um tempo para chorar. O choro libera hormônios do estresse e limpa a alma. Então, vamos lá. Chegamos ao ponto crucial. Você não precisa fazer isso sozinho. Para isso, você tem um time de pessoas do lado de cá. A terapia do emagrecimento é exatamente esse espaço. Um lugar para identificar as causas emocionais do sobrepeso. Um lugar para quebrar as crenças que te sabotam. Um lugar para curar as feridas que o seu corpo carrega. Um lugar para restaurar sua identidade em Cristo. Um lugar para aprender a se alimentar de verdade, de comida e de Deus. Não é dieta, é cura. Então, é isso que nós temos aqui. Você não chegou aqui por um acaso, você não veio até aqui por um acaso. Deus te chamou para uma jornada mais profunda, não apenas de emagrecimento, mas de cura integral. E essa segunda etapa é mais importante. É onde muitos desistem, é onde os fortes persistem, é onde a transformação real acontece. Você vai desistir agora ou vai mergulhar mais fundo? A porta está aberta. O lugar está aguardando. A cura está disponível. Só depende de você. Você decide e está tudo bem. Nós estamos aqui para trilhar essa jornada com você, caminhar com você. Afinal de contas, é por você, é para você.